Bom dia, igreja, graça e paz. Muito bom estar aqui mais uma vez. Tempo precioso de louvor e adoração ao Senhor, onde Deus já vem ministrando ao nosso coração ao longo desse tempo. Repete comigo: eu sou o que Ele diz quem eu sou. Bom, você sabe que ao longo desses últimos domingos, nós estamos numa série, e essa série se chama Amor Sem Fronteiras. Uma série baseada no livro de Jonas. Ao longo desses domingos, ao longo dessa série, nós já atravessamos uma jornada temática sobre alguns assuntos. O primeiro deles é esse Jonas que não consegue conciliar o amor de Deus com a justiça de Deus. O Jonas que não consegue conciliar a misericórdia e a justiça, o amor e a justiça. Fica confuso como que um Deus age amorosamente para com pessoas tão difíceis e pagãs como Nínive. Como que Deus tem coragem de trazer Nínive para perto? Como que Deus ousa me mandar pregar em Nínive? A gente atravessou uma jornada dominical também falando sobre as tempestades da nossa vida. Tempestades que a gente provoca por causa do nosso pecado e desobediência, e inclusive que afetam outras pessoas por causa da nossa desobediência, como aconteceu com Jonas. Uma tempestade provocada porque era para ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Então essa tempestade causada na vida de Jonas também afetou os marinheiros. Pecado, consequência do pecado. Mas também há tempestades que Deus permite acontecer em nossa vida com propósitos também de tratar o nosso caráter. Não tem a ver com pecado, tem a ver com desenvolver e amadurecer a nossa fé, na nossa jornada e peregrinação cristã. A gente falou também dessa questão tão preciosa da graça comum para um bem comum. Isto é, aquilo que Deus compartilha com todos os seres humanos, sem exceção, para que o mal seja freado na humanidade. É por isso que a gente vê pessoas que não creem em Deus, inclusive, fazerem coisas magníficas, extraordinárias. Pessoas que até mesmo são contrárias ao Evangelho, mas que produzem uma boa arte, pintam extraordinariamente, cantam, dançam, operam, fazem cirurgias. Pessoas que jogam bola como ninguém. Isso é graça de Deus. Por meio dessas ações, Deus vai mostrando a sua bondade, vai mostrando como o mal nunca tem a última palavra. Mas hoje eu quero falar com vocês, especificamente aqui nessa manhã, sobre a nossa identidade. Sobre um Jonas com crise de identidade. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre a importância de não termos uma identidade superficial. Eu quero te ajudar nessa manhã a sair daqui construindo uma identidade mais sólida, uma identidade firmada no que Deus diz em quem nós somos. Uma identidade firmada em que Deus afirma quem nós somos e o que a gente deve fazer. Para isso eu quero me fazer valer de alguns versos, do capítulo 1 ainda do livro de Jonas. Eu quero ler com você Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos apenas de 7 a 10. Você pode me acompanhar aqui na projeção. Diz assim o texto: então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas.
Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, nosso Pai, aqui estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós pedimos para que o Teu Espírito Santo nos conduza à compreensão dela, daquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Por isso, fale aos nossos corações. Não nos deixe sair do jeito que entramos. Faça os nossos corações ficar em Jesus. E é no nome dele que eu oro. Amém. Amém. Esse é um momento crucial na história de Jonas. Um momento extremamente importante em toda essa jornada. Você sabe que Deus envia um sujeito chamado Jonas para ir pregar uma cidade chamada Nínive. Ele desobedece, encontra um barco e vai parar em Tarsis. Essa desobediência, como eu falei agora há pouco, faz com que Deus envie uma tempestade para ele cair em si, que ele tinha feito uma coisa que ele não devia fazer, e ele é jogado no mar, vai parar na barriga de um peixe e depois de 3 dias é vomitado numa praia, até que enfim ele vai pregar em Tarsis, com todo o enredo que nós vamos desenvolver aqui ao longo da série. E você termina o livro com algumas experiências curiosas. Mas eu quero falar desse episódio especificamente, dessa conversa dos marinheiros com Jonas. Esse momento aqui. Esse é um momento muito crucial, porque é um momento que os marinheiros confrontam Jonas depois dessa tempestade que ele causou. Eles perguntam 3 coisas para Jonas. Jonas, qual é a sua profissão? Isto é, Jonas, o que você faz? Eles perguntam também: Jonas, de onde você vem? Eles perguntam: Jonas, a que povo você pertence? Há um certo consenso entre os teólogos que quando os marinheiros perguntam para Jonas qual é a sua profissão, o que os marinheiros estão querendo saber é: Jonas, qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua missão? O que faz você acordar todo dia às 6 da manhã? Para que você vive? Há um consenso também, quando eles perguntam para Jonas de onde ele vem, eles estão querendo saber de Jonas: ei, qual é a sua casa? Da onde você está vindo? Qual lugar que você tem conexão, que você se sente à vontade? Qual lugar que você tem uma conexão emocional com as pessoas, que você tem relacionamentos que você frutifica, que você, enfim, rega? Qual é esse lugar? Lugar que você se sente em casa. Mas quando eles perguntam para Jonas também a que povo você pertence, eles estão querendo dizer o seguinte: Jonas, onde você nasceu? Com quem você, Jonas, se identifica? Com quem você tem liga? Fala para mim, Jonas. Qual é a sua missão? Qual lugar que você se sente em casa? E Jonas, a que povo você pertence? Essa pergunta, ou essas perguntas, levam a gente a observar que eles estão querendo saber um pouco da identidade de Jonas. E você sabe que identidade é um conceito complexo. Identidade é um conceito formado por várias realidades que a gente vai vivendo desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. Identidade é algo que vem formado a partir das convivências que a gente tem, a partir das relações que a gente constrói, a partir das falas que a gente ouve, daquilo que a gente faz. Nós somos seres bio, psíquico, sócio-espirituais. Nós somos compostos por várias camadas, por várias esferas. Inclusive, a formação da identidade é tão rudimentar ao ser humano que você sabe que desde pequeno há uma importância muito, mas muito séria
de se conversar com o bebê ainda na barriga da mãe. Esse papo na barriga da mãe vai formando uma conexão da criança, sobretudo com a mãe, mas também com quem fala à volta dele, conversa. Eu lembro de quando a Grazi estava grávida, a gente, obviamente, batia uns papos com a Alice. Ela não entendia nada, mas ela ouvia alguma coisa. E aí, conversando com a Alice, a barriga dela fazia um negócio meio assim, ó. Quando você ia conversando, você falou, meu Deus, essa criança está ouvindo. É claro, você como mãe, você sabe do que eu estou falando, da importância de se formar uma conexão afetiva com a criança desde a infância. Tamanha é a raiz da nossa identidade. Tamanha é essa raiz. E a resposta que Jonas dá aqui para os marinheiros é uma resposta que revela a identidade dele e revela também a nossa identidade. Porque, veja, a nossa identidade ela é construída por camadas. E é isso que a gente observa aqui na fala de Jonas. Por exemplo, a nossa identidade é constituída com a camada da família. Há pessoas que valorizam muito a família. São retratos, reflexos muito claros de quem é a família. Há uma outra camada da nossa identidade, que é a camada, por exemplo, da raça, da nacionalidade. Você é brasileiro, você é africano, você é jamaicano, você é americano. Tem uma outra camada muito comum entre nós, que influencia demais a nossa identidade, é a religião. Camadas da classe social. Nós somos seres formados por camadas. Por isso, quando a gente pergunta qual o seu propósito de vida, qual a sua missão, de onde você vem, qual o seu lugar que você se sente em casa e a que povo você pertence, você consegue sim identificar essa pessoa. Você consegue saber quem ela é. Você consegue saber de onde ela veio, o que ela gosta. Guardadas as proporções, evidentemente, mas isso é importante para a gente dar o primeiro passo para conhecer as pessoas à nossa volta. E é possível, muito possível, você conhecer uma pessoa quando você pergunta isso, mas também é muito possível, você e eu, é muito possível a gente se conhecer quando a gente pergunta para a gente mesmo: qual é a minha missão de vida? Qual o lugar que eu me sinto em casa? A que povo eu pertenço? Você já respondeu isso para você? Por que você faz o que você faz? Qual o propósito da sua vida? Aonde você gosta de estar, de habitar? Da onde você veio? Quem é a sua família? Que povo você pertence? Você vai se encontrar um pouco aqui. Isso ajuda a gente a ter uma imagem mais clara de nós. Isso ajuda a gente a saber quem nós somos. Isso ajuda a gente a saber quem de fato as pessoas são. Bom, os marinheiros queriam isso. Eles queriam conhecer Jonas. Os marinheiros queriam conhecer o que ele estava fazendo ali. Mas mais do que isso, os marinheiros queriam saber a quem Jonas pertencia. Deixa eu te explicar uma coisa. No mundo antigo, quando as pessoas queriam saber quem era o seu Deus, no mundo antigo, quando as pessoas queriam saber a quem você adorava, no mundo antigo, quando as pessoas queriam saber a quem você servia, eles queriam saber quem você é. No mundo antigo, quando as pessoas queriam saber a quem você pertence, eles buscavam descobrir quem você é. Então, para eles descobrirem quem era o Deus que Jonas tinha ofendido, era suficiente fazer essas 3 perguntas. Qual é a sua missão? De onde você veio? E que povo você pertence? Na mente dos marinheiros, saber a identidade de uma pessoa era o mesmo que saber quem era o Deus dessa pessoa. Era o mesmo que saber a quem essa pessoa adorava, a quem essa pessoa pertencia. Porque quem você é e quem você adora, para eles, eram 2 lados da mesma moeda. Quem você é e quem você adora eram 2 lados da mesma moeda. O Deus de cada pessoa, de cada um de nós, é a camada mais profunda da nossa vida, da nossa identidade. O Deus, seja ele qual for, é a sua raiz da identidade que você carrega mais profunda. É a camada mais abissal da sua existência.
Era isso que os marinheiros estavam querendo saber. Por isso é um erro dizer que tem gente que não acredita em nada. É um grande erro dizer que existe, de uma certa forma, ateu. Porque a gente tem que perguntar do que essa pessoa é ateia. Porque ateu não existe, porque todo mundo crê em alguma coisa. E é mais um erro ainda achar que esses deuses a quem nós cremos não influenciam a nossa vida. E é uma grande tolice achar que isso não serve para nada. Achar que isso não interfere em nada. Porque interfere. E muito. Muito. Porque veja, crente não crê que existe o deus romano Mercúrio, o deus do comércio. Crente não crê que existe a deusa Vênus, a deusa da beleza. Crente não crê na baboseira de signo do zodíaco. Se você está procurando esse negócio, meu querido, vamos bater um papo sério. Se eu te perguntar um dia qual é o teu signo com pegadinho, se você me responder que é Capricórnio, a gente vai conversar. Crente não crê nesse negócio, tá bom? Porém, ninguém nega que o dinheiro, lucro do comércio pode se tornar um Deus na vida de alguém. Ninguém crê que existem pessoas escravizadas a todo custo por causa da beleza. Que fazem de tudo, gastam tudo para serem quem elas não são. Para provar para quem elas não precisam com o dinheiro que elas não têm. Só para ter o corpo perfeito. Se é que isso é chamado de perfeito. Ninguém nega. Ninguém nega que o dinheiro pode escravizar a gente, tornar a gente zumbi, fazer a gente romper relações. Ninguém nega isso. Ou seja, não cremos em deuses, mas cremos que coisas podem se tornar deuses. E o que isso revela? Isso revela para nós que os marinheiros tinham razão em perguntar para Jonas qual era o seu Deus. Eu quero saber, antes de saber quem é o seu Deus, eu quero saber quem você é. Eles estavam procurando encontrar o Deus de Jonas por meio da identidade de Jonas. Todo mundo tem um Deus. Todo mundo adora um Deus. Por isso que a gente tem que assumir, de uma forma ou de outra, seja você que está me ouvindo aqui, seja você que está me ouvindo em qualquer outro lugar nessa hora, nós temos que assumir que a nossa identidade é formada por fatores externos, por coisas externas. Nossa identidade é formada por elementos externos. Porque, gente, aqui no texto a gente consegue perceber isso, claro, investigando um pouquinho mais aqui. Porque você sabe que você só é quem você é porque alguém te criou. Você só sabe que você é um comilão porque alguém te ensinou a comer muito. Você só sabe que é um estudioso porque alguém incentivou você a estudar bastante. Você só chegou aqui porque alguém te ensinou a andar na rua, a atravessar a rua. Você sabe o quanto das influências você carrega do seu pai, da sua mãe, é ou não é? Do seu responsável, de quem criou você. Você só é o que é porque alguém formou várias coisas em você. É evidente que tem algo de você que aparece no meio de tudo isso. Ninguém é tudo de todos, entende? Ninguém é constituído plenamente das relações, das influências. Não, isso não existe. Só que isso é possível e é real. Você é uma pessoa constituída de impactos, mesmo tendo a sua personalidade. Você só se sente útil, só se sente acolhido, porque tem um grupo ou tem pessoas que te acolhem, que gostam de você. Porque imagina você viver uma vida onde ninguém te acha útil e ninguém acolhe você. Imagina, você viver uma vida em que todos olhem para você e te acham um grande inútil, ignora você o tempo inteiro. A gente não sobrevive assim. Então, todo mundo precisa assumir que a nossa identidade é formada por elementos externos e até mesmo o nosso senso de existência, de utilidade e de importância não vem somente de nós, vem de fatores externos. A gente valoriza pessoas e isso faz com que elas se sintam úteis. É isso. Você é construído dessa forma. Elementos externos. Ninguém se autoconstrói. Ninguém banca a sua existência por si só. Mas seja lá o que for,
que te dá importância, seja lá o que te constrói ao longo da vida, você precisa assumir que essas coisas ou essas pessoas podem se tornar deuses para você. Vou repetir. Seja lá o que te construiu ou te constrói hoje, te forma hoje, interfere na sua vida hoje, faz você escolher sim quando você queria escolher não, faz você escolher não quando você queria escolher sim, faz você gostar mais de doce do que de salgado. Seja lá o que for, que interfere na sua vida e te faz te sentir útil e importante, essas coisas podem se tornar deuses na sua vida. E isso te domina, isso te desconfigura, e isso te sufoca e te oprime. Bom, nosso sentido de vida mais profundo, nosso sentido de existência mais profundo, vem da gente se sentir útil, vem da gente se sentir importante, vem da gente se sentir relevante para alguma coisa. E isso aqui é muito sério. Porque para a gente se sentir útil, bom, a gente já é construído por elementos externos, nós estamos aqui. Mas para a gente se sentir útil, importante, como é uma necessidade intrínseca a todo ser humano, a gente é capaz de fazer de tudo. Porque, como eu disse, isso faz parte da nossa identidade. A gente vive buscando essas coisas. Agora, para a gente se sentir útil, importante, nós às vezes elevamos isso às coisas mais absurdas. Bom, você sabe, falo com você que viveu um pouquinho dos anos 90. Eu andei pesquisando algumas coisas e eu vi que nos anos 90, vários brinquedos foram tirados de circulação porque eles, claro, explodiram de vendas, mas eram brinquedos que machucavam crianças. Tinha um problema, alguma coisa, até tóxicos, alguns brinquedos eram. Vários brinquedos foram tirados de circulação porque eram frágeis, aí machucavam, furavam uma criança e etc, etc. Você sabe que, às vezes, para um medicamento fazer bem, ele tem também um efeito colateral absurdo. Quantas rodas de conversa entre CEOs, entre diretores, entre profissionais da tecnologia, não são em portas fechadas? Porque esses caras não podem levar o assunto a público, porque eles vão perder bilhões de dólares. Porque eles sabem que os produtos que eles estão vendendo vai fazer bem, mas vai prejudicar muita gente. Quantas conversas não têm que ser feitas a portas fechadas para que os inventores de alguns produtos e tecnologias, por se apegarem tanto a serem importantes, a ter dinheiro, a serem úteis com o produto que estão vendendo, não revelem o que estão planejando, porque eles sabem que vai prejudicar muita gente. Eles inventam A, e esse A tira emprego de muita gente. Eles inventam B, e esse B, esse produto B, vai fazer mal para muita gente, vai fazer bem só para uma minoria. Só que isso gira em torno de bilhões de dólares, de milhões de dólares. Então, a custo do dinheiro, a custo da utilidade, a custo de querer fazer sentido, de ter mais e mais, de se sentir o cara, de se sentir o inventor, esses caras vendem, esses caras negociam a vida humana. É isso. A gente é capaz de fazer muita coisa para se sentir útil, para ter importância, para ter relevância. Por que isso acontece? A Bíblia Sagrada diz em Gênesis, no capítulo 1, algumas palavras muito importantes, que são fundamentais para a nossa fé e para a nossa jornada com Cristo. São fundamentais para a gente entender o quanto que a nossa identidade é formada por elementos externos. Fundamentais para a gente entender o quanto que nós somos dependentes de coisas externas para nos formar e nos dar sentido de vida. A palavra de Deus diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Veja aqui no texto. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Próximo. Criou Deus o homem
a sua imagem e a sua semelhança. Sabe o que isso prova para nós? Que nós não bancamos a autoexistência. Isso prova para nós que existe algo e que nós reconhecemos como uma pessoa, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos criou, que nos deu vida. A nossa vida, o nosso sentido de existência vem de fora de nós. Não fomos nós que um dia éramos pó e a gente acordou falando, nós somos pó, vamos nos unir aqui, fazer um grande boneco de barro, a gente arruma um lugar para soprar na gente, a gente vira gente. Não aconteceu isso. Alguém pegou o pó e com as próprias mãos formou o ser humano. Isso prova que nós viemos de alguém externo a nós. Amém, irmãos? É por isso que a gente precisa reordenar as nossas origens, a nossa identidade. A gente precisa redirecionar aonde nós estamos construindo a nossa identidade. E quando o texto fala que nós fomos criados à imagem de Deus, o texto está dizendo para nós que nós somos reflexos de Deus. Você só consegue se ver no espelho porque você está diante do espelho. A imagem que você vê reflete você. A imagem que você vê só existe porque você está ali. Ou seja, existe você fora da imagem. Existe você do lado de cá, gerando uma imagem. Assim foi com Deus. Deus está de um lado criando você, e quando Ele termina de criar, você olha para Ele e fala, nossa, eu sou parecido. Entende? Deus está criando você, e quando Ele olha para você e fala, olha só a minha imagem. Você veio de um ser chamado Deus, que é uma pessoa, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que não é qualquer Deus. É o único. E somente Ele. Então isso faz muito sentido para a nossa fé e peregrinação cristã, na construção da nossa identidade, na firmeza de quem nós somos. É muito natural a gente buscar sentido fora de nós. Nós fomos criados por um ser que é fora de nós. É muito natural a gente buscar sentido, a gente buscar segurança, a gente buscar importância em algo fora da gente. E, sobretudo, é instinto. Com licença dessa palavra. É quase que um instinto a gente buscar sentido de vida, buscar identidade em algo divino. Porque nós fomos criados por um ser divino. Nós somos o que Deus diz quem somos. Ser criado à imagem de Deus significa que a gente deve viver para Deus, não para outras coisas. Do contrário, a gente vai colocar algo no lugar de Deus. Do contrário, a gente vai colocar algo no lugar de Deus e esse algo vai sufocar a gente, vai fazer com que a nossa vida fique girando em torno desse algo até a gente não conseguir sobreviver mais. Isso vai acabar com você vivo. Porque essas outras coisas que a gente tenta colocar no lugar de Deus para definir quem nós somos, nos sufocam. São ídolos, são deuses falsos. Prestem bem atenção aqui. Por isso, que perguntar quem é você é o mesmo que perguntar a quem você pertence. Perguntar quem é você é perguntar para quem você entregou a sua vida. Quando eu pergunto para você quem é você, eu estou perguntando quem que te domina. Quem controla a sua vida. Quem está por detrás de quem eu estou vendo aqui? Você é a imagem de alguma coisa. E tantas outras coisas tentam desfigurar a imagem de Deus em você. É por isso que nessa manhã eu quero te ajudar a ter uma identidade fincada na real imagem que você foi criado para ter. Está entendendo isso aqui, querido? Isso aqui é muito importante para você, para mim. Isso aqui nos salva, guardadas as proporções, isso aqui nos salva. Bom, chega a hora de Jonas falar. Isso aqui é intrigante nessa nossa conversa. Jonas começa a falar. Jonas começa, pela primeira vez, ele aparece nesse texto falando alguma coisa com os marinheiros. E olha que curioso. Um sujeito que estava distante de tudo,
não estava nem aí para a tempestade que estava acontecendo. Um sujeito que nem mesmo ora a Deus quando o capitão pede para ele orar. O texto não diz que ele não faz nenhuma oração. A gente não percebe Jonas intercedendo a Deus pelos marinheiros e nem mesmo por ele. Jonas é um estranho aqui nesse negócio. E quando Jonas fala, ele só fala depois que ele foi sorteado. Era como se ele nem fosse falar. Mas como tirou 0 ou 1 e caiu nele, ele falou, agora sou eu que tenho que falar. Agora, página. Quando ele fala, o que ele fala? Eu sou hebreu. Bom, aqui tem uma curiosidade muito importante para nós, que o texto está nos sinalizando. Na cultura antiga, quando eu queria dar uma ênfase em algo que eu mais valorizo, eu começo por ela. Quando eu quero chamar atenção para aquilo que é de mais importante, eu coloco em primeiro. Eu coloco na frente. As perguntas dos marinheiros para Jonas foram: qual é a sua missão? De onde você vem? E a que povo? Jonas inverte a lógica e ele responde: eu sou hebreu. Não, mas não foi nessa sequência que os marinheiros perguntaram. Por que Jonas faz isso? Porque para Jonas é mais importante a nacionalidade, a raça, ser israelita, do que ser profeta. É mais importante ser israelita do que ser aquele que Deus diz, você é o meu profeta. É mais importante defender a bandeira do seu país do que defender a sua identidade como um eleito, um separado de Deus para uma missão tão sagrada, tão importante como era. Para Jonas mais importa bater no peito e dizer: eu sou israelita, do que dizer eu sou servo do Senhor, em primeiro lugar. Isso é muito sério. Isso é muito sério para nós aqui nessa manhã. Jonas inverte essa lógica. Isso acontece muito com a gente. Tem pessoas que acreditam que por ser brasileiro tem que ser católico. Tem gente que acredita que por ser brasileiro ou é católico ou é evangélico. Certo? E sabe o que é pior? Às vezes tem gente que acredita que por ser brasileiro deve ter alguma religião, porque as grandes religiões aqui no Brasil estão, sobretudo, a partir do cristianismo, do catolicismo, que são entendidas como tal, cristãos entre católicos e evangélicos. Contudo, sabe o que é pior? Há pessoas que acreditam que a sua religião tem que estar ligada a algum partido político. Então, eles se identificam a partir de grupos, não a partir de quem eles são em Cristo Jesus. Então, se eu sou evangélico, eu tenho que votar em Bolsonaro. Porque Bolsonaro é crente. Bolsonaro tem uns negócios lá que tem tudo a ver com o Brasil, ou melhor, tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com Deus. Não, se eu sou evangélico, eu tenho que votar em Lula, porque Lula pensa nos pobres, pensa na justiça, sabe? As pessoas costumam linkar a sua identidade até mesmo aos seus partidos políticos. Elas se definem a partir de coisas externas. Elas se dizem, inclusive, nós, exemplo, somos batistas, somos presbiterianos, somos assembleanos, somos metodistas. Eu entendo que aqui mora muita boa intenção e até mesmo as pessoas conseguem separar uma coisa da outra. Mas nós não somos batistas. Nós não somos presbiterianos. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, que nos organizamos como batistas, que nos organizamos como assembleanos, que nos organizamos como presbiterianos. Entende? Não é o meu grupo que me define, é a identidade que Deus disse quem eu sou que me define. E está tudo bem. Glória a Deus por essa pluralidade entre denominações. Glória a Deus. Mas não é isso
que você é. É muito mais que isso. Você entende isso, querido? Então, Jonas cai nesse erro de valorizar mais a nacionalidade do que a sua identidade intrínseca que Deus colocou nele como profeta. Inclusive, era por isso uma das grandes dificuldades que ele tinha de pregar em Nínive. Por quê? Ele é nacionalista. Ele bate no peito e fala, ei, eu não vou me misturar com esse povo, não. Esse povo que destruiu meu povo, Nínive, eu não vou para lá. A Síria, não, eu não vou lá. Aqui é nós. Aqui é Corinthians. Aqui é Flamengo. Aqui é Brasil. Vocês estão entendendo? Jamais. É uma traição ao meu time. Eu ir lá no jogo do Palmeiras, mas nem sonhando, vou me sujar todo, um monte de porco. Carinho, gente, é carinho. É piada, é piada. Sabe? Até onde a gente leva a nossa identidade torta para, inclusive, excluir pessoas. É isso que está acontecendo. E a raça, a nacionalidade de Jonas não é o único bloqueio que pode existir entre a gente. Sou brasileiro, sou de direita, sou de esquerda, sou Corinthians, sou Mengão. Não, isso é muito pouco. Tem coisas muito mais sérias por detrás. Sabe por quê? Você pode crer piamente, você pode crer lá dentro, com toda a sua força, que Jesus morreu por você, que Ele deu a vida dele por você. E ao demonstrar, Paulo apóstolo diz que Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morreu na cruz, quando nós éramos ainda pecadores. Você pode crer piamente que Deus demonstra o amor dele por você na cruz. Que na cruz Deus prova que Ele ama você, que Ele protege você, que Ele cuida de você, que Ele sara você. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Amém? Amém? Pois bem, mas ainda assim, você e eu, a gente pode cair no erro de achar que a gente precisa de um grande trabalho dos sonhos, de ter muito dinheiro da conta para a gente dormir tranquilo. Porque se não tem dinheiro na conta, a gente não dorme em paz. Se a gente não consegue o emprego dos sonhos, se a gente não estuda na faculdade dos sonhos, se a gente não faz aquilo que algumas pessoas estão dizendo que a gente precisa fazer para ter uma vida segura e certa, não adianta muito crer nesse negócio de amor de Jesus, não é verdade? Essa é a lógica mundana. Mas você pode crer em tudo isso e ainda assim não dormir em paz achando que a vida depende do seu esforço, a vida depende do seu desempenho, a vida depende dos dígitos da sua conta bancária. Isso é verdade. Isso explica para nós que a nossa identidade, por vezes, é muito frágil. E explica também por que a gente consegue ser racista, consegue ser materialista, o quanto que a gente consegue ser ansioso. Não crer que nós somos acolhidos por Deus, amados em Cristo Jesus, que a nossa identidade está fundamentada nele, explica também por que a gente pode criticar tantas pessoas, porque a gente está querendo que o mundo gire em torno do nosso controle. Porque, na verdade, Deus não controla o mundo tão bem assim. Se fosse do meu jeito, era melhor. Lembra de Jonas fugindo de Deus? Uma das coisas do porquê ele foge de Deus, ele não concorda com Deus. Se fosse da ideia dele, ele nem iria para Nínive. Quem tem essa ideia de pregar em Nínive? Deus não sabe o que está fazendo. Isso aqui explica por que a gente sai de cena, a gente explode quando as coisas não saem do nosso jeito. Sua identidade é frágil. Sua identidade é confusa. A nossa identidade precisa ser recalibrada aí. Tudo isso acontece porque a nossa verdadeira raiz, porque o chão da nossa identidade não está no amor de Jesus. O chão da nossa identidade está no poder, está na aprovação, está na aceitação, está no controle das coisas. É claro, isso te atormenta mesmo. Porque isso não garante para você vida plena, coisa boa o tempo todo. Uma identidade frágil, uma identidade superficial cega você. Cega a mim, cega a gente. Impede da gente enxergar a nossa imagem no espelho. Quando a nossa identidade não está fincada no amor de Jesus, você não sabe se enxergar.
Você não sabe se olhar no espelho e ver quem você é. Quando a nossa identidade não está fincada no amor de Jesus, a gente consegue ver muito problema nos outros, mas pouco em nós. Tem muita coisa para mudar nos outros, mas na gente mesmo, está tudo certo. Você está cego. Como que isso pode? Como que pode acontecer isso aqui, ainda mais com Jonas? Jonas construía a sua identidade baseado na sua nacionalidade. E por as coisas não estarem caminhando do jeito que ele gostaria, Jonas se transtorna, desobedece, fica confuso. Jonas nos faz lembrar de um camarada chamado Pedro. Veja, Jonas é um sujeito de prestígio, de uma certa forma, na nação de Israel. Abre aspas, Jonas não é qualquer um na nação de Israel. Fecha aspas. Jonas é um profeta. Jonas é um eleito de Deus, cara. Jonas é um separado de Deus para uma missão extremamente exclusiva, uma missão preciosa. Jonas não é qualquer um. Ele era um dos caras que poderiam chegar para qualquer pessoa e dizer assim, olha, apontando o dedo, assim diz o Senhor, você está errado. Ele tinha para fazer isso em nome de Deus. E também, parabéns, você está certo, Deus te abençoe. Jonas tinha isso. E ainda assim, ele cai no erro de achar que a identidade dele está afincada mais na nacionalidade do que na identidade que Deus deu para ele. Como eu disse, ele nos faz lembrar de Pedro. Pedrão, discípulo chegado de Jesus. Talvez, como alguns estudiosos dizem, um dos 3 mais chegados. Pedrão é aquele que quando Jesus começa a ter o discurso de que ele vai ser morto, ele vai ser preso, ele chega e diz assim, olha, Jesus, mesmo que todo mundo te abandone, é fechamento, você pode contar comigo. Nós vamos até a morte, nós vamos até o fim. Estou dentro, conta comigo. É piada, né? Imagina Jesus ouvindo isso. Antes que o galo cante, Pedro, você vai ser o mais covarde de todos. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Antes que o galo cante, você já zarpou há muito tempo. Qual era o problema de Pedro? Qual era o problema de Pedro aqui? Por que que Pedro também, que ocupava uma posição até mesmo privilegiada ali entre os discípulos, traz Jesus? Não sustenta o que ele prometeu. Por quê? Porque Pedro estava baseando o seu relacionamento com Deus no nível do seu compromisso, no nível do desempenho do seu compromisso com o Senhor. Ou seja, Deus, eu sou o cara, conta comigo, eu tenho compromisso contigo, eu estou em débito contigo, nós estamos juntos, eu confio nesse negócio e eu vou me esforçar para chegar aí, nós estamos dentro e pode acontecer o que acontecer e eu não vou te abandonar. Pedro está cego, porque ele está achando que o que garante o relacionamento dele com Deus, sobretudo com Jesus, não é o amor de Jesus para com ele. O que garante o relacionamento dele para com Jesus é o compromisso dele com Jesus, é o empenho, é o esforço dele para com Jesus. Talvez se Pedro tivesse um outro discurso, ele poderia dizer assim, Jesus, estou ouvindo esse discurso aí, e eu estou vendo que o negócio vai ficar feio para o nosso lado, né? O pessoal vai vir, vai perseguir a gente. Mas conta comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus. Eu me conheço. E eu sei que, por mais que eu fale que nós estamos juntos, que aqui é fechamento, que eu não vou te abandonar, Jesus, pelo que eu me conheço, eu acho que na hora que o cerco apertar, eu vou fugir. Não vai dar. Jesus, se eu te abandonar, você fica comigo? Se eu te abandonar,
Você promete que você não vai me largar? Jesus, eu me conheço. Eu prefiro estar mais seguro no teu amor para comigo. Eu prefiro garantir a minha identidade, quem eu sou. Eu prefiro que a nossa relação seja sustentada mais no teu amor para comigo do que no meu compromisso para contigo, porque eu vou falhar com você. Eu vou errar com você. Eu não vou sustentar a minha identidade na minha coragem. Eu não vou sustentar a minha identidade no meu desempenho, porque eu não vou garantir isso. Eu posso te trair, eu estou achando que eu já vou até fugir. Jesus, você segura a minha mão quando eu te trair? Imagina como seria essa conversa. Nossa identidade, ela deve estar fundamentada no amor de Jesus. Isso significa que a gente não precisa de nada para nos afirmar. Isso significa também que a gente não precisa provar nada para ser afirmado. Vou repetir. Nossa identidade deve estar fundamentada no amor de Jesus. Isso significa que você não precisa de nada para te afirmar. E também você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa bancar de corajoso. Você não precisa bancar de que você é o cara. Porque Deus já diz em Cristo Jesus, você é o meu filho e minha filha amada. Uma identidade frágil cega a gente. Uma identidade frágil te deixa cego para quem você é. Uma identidade frágil, fraquinha, superficial, te deixa cego para você se olhar no espelho, você se vê todo embaçado no espelho. Tipo aquele espelho que fica depois que você sai de um banho bem quente. É assim, você não consegue se ver. Você sabe que você está ali, mas você não consegue se ver. E se você acha que você é alguém super corajoso, você vai sofrer muito para admitir que você foi covarde um dia. Ou que você é covarde com alguma coisa que acontece na sua vida. Você vai sofrer muito se você ficar se achando e você garantir, construir a sua identidade no seu desempenho, na sua coragem e etc. Você vai ficar mal quando um dia você tiver que assumir que você errou. Que você não foi tão corajoso assim. Vocês estão me entendendo, queridos? Você vai sofrer muito quando você tiver que admitir que você não é nenhum espartano. Você não é. Isso vai atormentar você. Você vai sofrer muito quando você tiver que admitir que você correu de uma barata. Abre parênteses. Piadas internas da Ibnai. Você vai sofrer muito quando tiver que admitir que você correu de um morcego. Fecha parênteses. Você sabe de quem eu estou falando. Não trabalhamos com nomes. Brincadeiras à parte, mas a gente sofre muito quando a gente tem que assumir que a gente é falho. Se você se garante muito como uma pessoa honesta, por exemplo, você vai sofrer muito o dia que tiver que admitir que você contou uma mentira. Se você se garante muito na sua fidelidade, quanto que você é fiel, quanto que você é alguém correto, você vai sofrer muito quando você tiver que admitir que você traiu. Então já assume que você não é isso tudo. E que você precisa do amor de Deus para sustentar a sua relação com Deus, inclusive entre as pessoas. Então uma identidade frágil te cega. E uma identidade frágil também torna você um sujeito intolerante com as pessoas. Torna você um sujeito agressivo. Tudo para você é confusão. Porque veja, mesmo dizendo, tadinho do Pedro, vou usar ele aqui de novo. Mesmo Jesus dizendo que ele seria preso,
Mesmo Jesus dizendo que os soldados romanos iriam prendê-lo, que ele iria sofrer, inclusive que ele iria entregar a vida, ou seja, ele iria morrer. Quando o soldado romano se apresenta na frente de Jesus para prender ele, o que Pedro faz? Pega a espada do soldado e corta a orelha do soldado. Quando você tem uma identidade superficial, mas uma identidade frágil, você fica enfurecido quando algo ameaça o que você gostaria que acontecesse. Você fica agressivo com as pessoas fazendo coisas diferentes de você. Você chega ao ponto de até mesmo, em alguns casos, até feri-la. Quando você quer muito que alguma coisa aconteça do seu jeito e as coisas não acontecem do seu jeito, o que você faz? Você vai para o Palácio dos Três Poderes e quebra tudo. Porque lá você acha que vai resolver alguma coisa. Pergunta, resolveu? Não é assim. Já falamos aqui uma vez. Nosso testemunho como cristãos é de usar menos a espada de Pedro e mais bacia e toalha de Jesus. Admita que você não banca ser perfeito o tempo todo, que as coisas que estão tentando construir você não te garantem que você vai ter uma vida exemplar, uma vida perfeita o tempo inteiro. Eu também não estou dizendo que com a fé cristã você não vai falhar. O que eu estou dizendo é que caminhando com Jesus e assumindo quem você é, a sua vida começa a fazer mais sentido. E você sabe a recorrer quando você tiver que ajoelhar por um fracasso que você cometeu. Jonas e Pedro, eles estavam cegos para a sua identidade. Jonas constrói a sua identidade baseado na sua raça. E a raça de Jonas, é a nacionalidade de Jonas que na cabeça dele faz com que ele garanta a relação dele com Deus. Faz com que ele se ache a pessoa mais importante do mundo, inclusive ignore outras pessoas, porque ele é israelita, é profeta, por isso não merece nenhum apoio dele a esse pessoal diferente como Nínive. E Pedro acha que a relação dele com Jesus está relacionada ao compromisso dele, ao esforço dele de querer andar com Jesus. Ele é um cara corajoso, só que quando precisou da coragem dele, ele não foi corajoso. Mas para a gente terminar aqui nessa manhã, eu quero te dar pelo menos 4 sugestões para você caminhar ao longo da sua semana, progresso, a tudo isso que nós ouvimos aqui. Então, para você refletir, para você praticar, observe aqui comigo. Em primeiro lugar, entenda quem você é. Entenda quem você é. Pense sobre as várias partes que formam sua identidade, como família, como a raça, como seus amigos. Descubra quem você é. Busque responder. Qual o seu propósito de vida? Qual lugar que você se sente mais em casa? Quem você pertence? Segundo lugar, se fundamente no amor de Jesus por você. Toma cuidado, queridos. Tomem cuidado para não colocar sua identidade em coisas externas, como trabalho, como dinheiro, como pessoas, inclusive. Toma cuidado com isso. A estética. Essas coisas vão te enganar. Elas não vão suprir você. Não estou dizendo que essas coisas são ruins em si. Isso ficou claro aqui. Que eu estou dizendo que elas podem se tornar um inferno na sua vida se elas não ocuparem um devido lugar delas. Terceiro lugar, seja humilde, reconheça a si mesmo. Seja sincero sobre suas falhas, sobre as suas imperfeições. Enfim, se olha no espelho, vê se te enxerga. Vê se nos enxerguemos diante do espelho. Todos nós cometemos erros e às vezes a gente não enxerga nossas próprias fraquezas. É inclusive por isso que a gente precisa de outros, para dizer, olha, como Natan disse para Davi certa vez, o que você faria com esse sujeito da história? Eu mataria. Pois é, Davi, imagina a cena, né? Natan apontando para ele e dizendo, você é esse homem. Davi estava cego. E por último, compreenda os outros.
Ao interagir com as pessoas, tente compreender suas identidades, experiências únicas. Evite ser agressivo, intolerante com quem é diferente de você, com quem pode pensar bem diferente de você. Porque saiba, Jesus é paciente com a gente. Jesus acolhe a gente. Jesus nos escuta. E como discípulos de Jesus, a gente reproduz esse amor e essa personalidade, esse caráter de Deus, por onde a gente vai nas nossas relações. Fique de pé. Eu quero orar com você nessa manhã, que deseja construir uma identidade mais sólida. Bom, falamos de muitas coisas aqui, mas você sabe o que está consumindo você, o que está fazendo você perder de vista quem Deus diz quem você é. Inclusive, você sabe o que está te transtornando, o que está pegando aí, o que está fazendo você ficar sufocado. Talvez você seja uma daquelas pessoas que está tentando provar para outras pessoas que você é um bom controlador, que você é legal. E isso está te consumindo, porque lá no fundo você sabe que você não é tão legalzinho. E ó, você está achando que assim Deus vai te aceitar. O quanto mais legal você for, o quanto mais certo você for, o quanto mais crente você for, Deus vai te aceitar. Lê do engano. Em Cristo, Deus já te aceitou. Você não precisa de ninguém te afirmando nada. E ninguém e provando nada para ninguém. Você precisa viver e experimentar o amor de Deus. Quero orar com você nessa manhã. E se você deseja uma identidade, viver essa identidade mais sólida, levante suas mãos. Você e Deus, apenas. Pai, em nome de Jesus, constrói em nós uma segurança consciente do teu amor por nós. Nós queremos que a nossa identidade seja fincada no Senhor, construída no Senhor. Nós queremos te amar acima de todas as coisas. Confessamos, Senhor, confessamos sim, que por vezes buscamos outras coisas e outras pessoas para dizer quem nós somos. Mas eu peço para que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a sermos mais parecidos contigo e a nos firmar nessa verdade, que é termos a tua imagem e semelhança. Ajude-nos a experimentar o teu amor, a traduzir o teu amor. Em nome de Jesus. Amém.